E o tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante pedido pelo nosso público, né? É um tema para falar sobre o que acontece com os suicidas após a morte. Então, o que acontece quando os espíritos se suicidam aqui? Como os espíritos são recebidos do outro lado? Como é que funciona isso? Eu já acompanhei, fora do corpo, vários espíritos que tinham se suicidado. Tá? Inclusive, eu tive um amigo muito próximo de nosso grupo, que depois de um tempo ele se suicidou também. Tá? E era um espiritualista. Então é importante que a gente tenha essa consciência e entenda profundamente o que acontece nesses casos. O que leva as pessoas a se suicidarem? Então, número 1, algum motivo de profunda infelicidade. Algum motivo levou ela a um estado de angústia, a um estado de depressão profunda. Ou seja, briga entre casais, separação de namoro, de namorado, separação de casais, leva um desses indivíduos a um estado de angústia, de depressão, e que ele não vê saída e acaba se suicidando em função dessa situação. Alguma coisa no emprego, alguma coisa que não foi bem, ele é mandado embora, ele entra em conflito, certo? Ele entra também numa angústia profunda, não vê saída, está endividado pra caramba, né? Ele fica muito angustiado por não ter grana para pagar suas contas, por sustentar sua família, tal, e ele vai no suicídio. Eu tenho um caso para contar para vocês, que foi esse eu acompanhei. Ele se matou porque ele perdeu o emprego. Não foi problema passional, você está entendendo? Foi um problema de angústia, de não poder sustentar a família, ver a família dele com problemas financeiros, até sem dinheiro para comprar comida em casa. Então ele acabou se suicidando. Né? Mas vocês vão perceber que 90% dos suicídios são passional. Por incrível que pareça. Você quer ver uma outra coisa? Um outro motivo que talvez vocês não... É vingança. Vocês parecem que não entendem, mas vingança também é. Né? Ou seja, o suicida, ele tem características. Por exemplo, eu vou me matar por sua causa. E deixa até um bilhete, olha, foi você, foi por sua causa, e tá. Ele quer infringir um sentimento de culpa para outra pessoa. Então eu vou me vingar de você, ó, você me abandonou, você me largou, a culpa é sua por eu me suicidar. Então vocês estão entendendo? Ele joga a culpa no outro. Então, o ato dele é um ato de vingança, ele se vinga da pessoa, né? Por ele estar vivendo aquela situação. Olha, eu vou me suicidar, mas você é culpada. Entendeu? É um jogo que alguns suicidas fazem. Tá? É claro que vão ter muitos outros motivos, até, né? A gente não precisa enumerar todos aqui. A gente primeiro precisa entender o porquê que o suicida se suicida. Tá? Então, outro ponto importante, né? O que ele acredita que vai acontecer com o suicídio? Vai acontecer que tudo vai passar. Tudo vai acabar. Principalmente o ateu. Então, o ateu, aquele que não acredita na vida após a morte, né? Então, para ele, o ato do suicídio é um descanso, é um relax. Olha, vai tudo acabar, não quero mais viver essa situação, não aguento mais, então me mato, vai acabar tudo. Ok? Ele vai tirar a sua própria vida, então todo aquele motivo de sofrimento que ele vivia, toda a desonra, toda a angústia, vai deixar de existir a partir do suicídio. Ok? Então, essa é a consciência da maioria dos suicidas. Porque eles não conhecem as consequências desse suicídio real, espiritual. A ideia de nossa palestra é deixar um alerta para que as pessoas compreendam que o suicídio não leva a nada. Muito pelo contrário, leva a mais sofrimento, a mais angústia. Aumenta o processo. O primeiro ponto importante que a gente vai discutir aqui é que o suicídio não alivia nenhum tipo de dor
angústia, sofrimento ou problema pelo qual o indivíduo esteja passando. Então nunca o suicídio é a solução. Por mais perturbado, por mais angustiado que esse indivíduo esteja vivenciando um momento, ele tem que resolver o problema. Tem que enfrentar esse problema aqui. Por quê? Senão ele leva esse problema após a morte. Não vai adiantar nada, ele leva o problema após a morte. Primeiro caso, uma pessoa que ela aqui neste mundo, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem muitos amigos, uma pessoa que não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, gosta de ajudar as pessoas. Então, uma boa pessoa. E num momento de angústia e de fraqueza, essa pessoa então se suicida. É o caso desse meu amigo. Esse meu amigo que se suicidou, ele se suicidou por um problema passional. Entendeu? Mas ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que gostava de ajudar todo mundo, gostava de... Você está entendendo? Uma pessoa maravilhosa, de gente boa. Né? Então o que acontece? Isso é muito importante que eu vou falar. Muitas pessoas aqui no nosso plano material adorariam ajudar essa pessoa. Às vezes essas pessoas, elas não procuram ajuda. Elas não procuram um terapeuta, elas não procuram um psicólogo, e às vezes nem amigos ela procura, quando ela está num problema desse tipo. Ela não pede ajuda. Às vezes ela tem um certo orgulho e tal, assim. Então, quando ela não vê saída, ela está numa angústia muito profunda, então ela se suicida. Mas é um choque para todo mundo, para todos os amigos, para todas as pessoas que queriam muito ajudar essa pessoa. Entendeu? Então, o que as pessoas fazem? Depois faz muita oração, pede ao alto para ajudar essa pessoa, né? Não é verdade? Então, neste caso, eu vou resumir, quando a pessoa é muito boa, né? A recepção dela vai ser dessa maneira, presta atenção no que eu vou falar. Ela faz o ato de suicídio e ela adormece. Ela acorda no hospital, ó, ela acorda já num hospital do outro lado, numa clínica especializada nesses casos. O plano superior, o plano astral, existe uma lei que é a lei do amor. Ok? Então a lei do amor funciona para todos esses mestres, esses médicos espirituais que estão do outro lado, recepcionando o indivíduo que passou por esse tipo de situação clínica, né, de suicídio. Então, aqui vai ter muitos terapeutas. Então, quando esse cara acorda, ele já acorda em crise. As pessoas dão uns remédios para ele, são os remédios astrais, que ele não se lembra do que aconteceu. Ele não se lembra de imediato. Ele está lá, não sabe o que aconteceu, nossa, tal, não lembra da situação do suicídio, não lembra como ele se suicidou, ele não lembra já de cara. Ele demora um tempo para a memória ir voltando e ele ir acordando. Isso é uma técnica que os indivíduos conseguem bloquear a área da mente do indivíduo com tecnologia, com equipamento avançado lá. E é tudo com equipamento avançado, porque os caras sabem todas as áreas do cérebro que ele vai trabalhando, utilizando para... Então, existem muitas técnicas avançadas para tratar esse indivíduo. Mas qual a principal coisa que acontece quando este indivíduo começa a tomar consciência? Então, o que é umbral? Aí ele não vai conseguir libertar desse problema e dessa situação. Então, quando ele começa a tomar consciência, ele vai cair numa angústia muito grande. Por quê? Primeiro, ele acreditava que o sofrimento ia acabar. Ele acreditava que com o ato de suicídio tudo ia desaparecer, tudo ia deixar de existir. Mas ele percebeu que o ato do suicídio não levou a vida dele. Só levou o corpo dele.
O corpo dele foi destruído com o suicídio, mas seu espírito, sua alma, não. E a sua consciência, não. E ele acorda, e lá no mundo espiritual chega um momento que ele se lembra de tudo. Então aí ele cai numa depressão e numa angústia profunda. Porque ele vai perceber a seguinte situação. Não adiantou nada o suicídio. Eu continuo vivo, consciente e vivendo aquele problema, aquela angústia. Então, esse é um dos problemas. Aí, então, os terapeutas entram com terapia, mudança de consciência, mudança de filosofia de vida. E, é claro, tem um tempo nisso. E esse tempo depende de cada mente, de cada indivíduo. Do nível de fortaleza que cada indivíduo tem para enfrentar a situação. Ok? Geralmente, os suicidas, eles são emocionalmente frágeis. Por isso que cometem o suicídio. Porque eles não suportam uma carga emocional muito violenta. Então, é óbvio que do outro lado, eles vão ter um tempo mais longo de aceitação e de adaptação a essa condição do suicídio, resolver o problema porque ele se suicidou e assumir uma nova jornada espiritual. Então, aí o indivíduo percebe que o erro que ele cometeu cortou uma experiência que estava programada para ele. Ou seja, ele cortou uma jornada que poderia ter mais 30 anos, mais 50 anos aqui na Terra, aprendendo, vivenciando, através dos conflitos, das emoções e tudo mais. É por isso que a gente desce na matéria. Aí o plano astral vai ter que preparar uma nova encarnação. Vai demorar um tempo, ele vai se tratar no astral e vai perceber que tem que descer para cumprir esses resgates e se fortalecer na próxima vida para poder ascensionar lá na frente. Então esse é um motivo. É claro, o suicídio é um erro sempre. Sempre é um erro. Porque você perde a oportunidade que demorou muito tempo para você ter uma vaga para descer, encarnar e viver uma experiência nesse mundo. Muita energia foi gasta, muita preparação no astral para você poder descer, foi projetado a família, foi projetado o lugar, todas as condições estruturais pelo seu conselho kármico, né? Mas o livre-arbítrio a pessoa tem que levar, né, com suas mãos aqui. Tá? O plano astral não pode interferir numa situação que ele tem que tomar a decisão, ele tem que crescer com essa decisão. Motivo número 2. Eu vou para os extremos, tá? Agora eu vou pegar uma pessoa ruim, uma pessoa odiada por todos aqui, um bandido, que vai lá na cadeia, depois de preso, se suicida. Tem muito caso assim, não tem? Então, quando o indivíduo, eu vou colocar assim, ele é muito ruim perante os modelos e o conceito da sociedade, ele é muito mau elemento, o plano astral não trata ele com colher de chá, não. A hora que ele acordar, ele vai estar no umbral. É um local. Por exemplo, vocês viram que tem regiões aqui na Terra onde os espíritos estão todos nesta densidade, com ódio, com raiva, e formam grupos, e querem dominar, e querem, sabe? Eles não querem fazer o bem, eles não querem ir para o amor. Então eles têm que ser reunidos num determinado vale. E esses caras descem para esse lugar aqui, para o umbral. E lá, ele vai ter 2 problemas. Né? Ele também vai ter todos o motivo pelo qual ele se suicidou, não resolveu o problema, ele continua. E muitos espíritos que ele matou, vai estar por lá, perseguindo ele, odiando ele. Então é muito ódio em cima desse cara. Você está entendendo? É muito ódio em cima desse cara. Ninguém vai resgatar ele para levar ele para o hospital astral. Não vai. Vai deixar o cara ralar e se lascar até não querer mais. Ah, e eu já andei nesse lugar. Eu não tenho medo, não. Eu entro nesse lugar dentro, vou por meio desse povo aí todo. Tem essa. Os caras vêm encher o saco, eu vou catar coquinha desse. Os espíritos. Porque ele tem o que fazer com a gente. Né? É um vale terrível. Aqui tem drogado, pessoas que se suicidaram através da droga. Porque quando a pessoa usa muita droga e morre de overdose, por exemplo, eles são considerados suicidas.
Pessoas que em algum esporte radical arrisca sua vida para obter fama, sucesso e poder. Corrida de Fórmula 1. Carro a 350, 400 km por hora. Quando o cara está nesse jogo, você concorda que ele está arriscando a vida dele para o ego, para ganhar o primeiro lugar, para ser o melhor? Então, esses indivíduos são considerados suicidas. Quantos artistas famosos no mundo não morreram desse jeito? Por overdose de droga, cocaína, tal. Do outro lado, os caras ralam pra caramba. As pessoas não têm noção de espiritualidade, esse povo. Então eles passam muito tempo numa situação difícil. Até quando? Até eles, por si só, resolverem sair. E às vezes, passa-se muito tempo sem sair do umbral. Passa 20, 30, 40 anos, e a próxima encarnação dele é programada pelo Conselho Kármico, e ele nem senta na frente do Conselho Kármico para participar da decisão da próxima encarnação. Então esse é o extremo, é o pior. Então entre esse extremo e o bom, você vai ter os intermediários. O indivíduo que passa 1 ano no umbral, 2 anos, o pessoal já retira, ele quer ir embora, não, me tire daqui, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história, né, que aconteceu muito antiga, relacionada a um suicida. Então, às vezes eu saía do corpo, né, e andava para cidades astrais. Nesse caso, não era umbral. Eu vou contar essa história, então, não era umbral. Tá? Então, estou andando para uma cidade astral, um lugar legal, tal, e tem uma pessoa sentada num banco de jardim, assim, tipo, né, chorando, angustiada, triste. Uma pessoa aparentando assim, uns 35 anos de idade. Sabe? E eu estava sozinho, eu não tinha ninguém comigo. Eu estava passeando lá, eu fiquei indignado vendo aquela pessoa angustiada, chorando daquele jeito. Eu parei, sentei no banco junto com ele e falei, meu amigo, o que está acontecendo com você, né? Por que você está tão angustiado, está chorando tanto assim? Oh, que dia bonito, né? Lugar bonito onde eles estavam ali, né? Ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, né? Eu estou aqui, eu não me lembro das coisas, eu não me lembro por que eu estou aqui, eu não me lembro o que é esse lugar, as pessoas não falam direito comigo, as pessoas não conversam direito comigo, né? Eu já comecei a desconfiar, né? O que tinha acontecido com o cara, né? Aí passaram alguns indivíduos ali, passaram alguns indivíduos que moram ali no astral, que trabalham ali. Eu falei, peraí que eu vou conversar um pouco com essas pessoas. Eu interpelei e falei, escuta aqui, e esse rapaz, o que está acontecendo com ele? Né? Ele falou, ele chegou aqui faz alguns dias, né? Nós estamos cuidando dele, estamos dando um tempo para ele relaxar, para poder, né, ir acordando ele aos poucos, né? Mas o que aconteceu com ele? Quando eu falei assim para o terapeuta, é o tipo de um terapeuta, né? Ele falou assim, vai lá e descobre. Um desafio para mim, sabe? Vai lá você e descobre, mas eu posso falar com ele, eu posso trazer à tona? Ele falou, já está na hora, você pode fazer isso sim. Mas faz com cautela, vai com calma, né? Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Tá? Então, os caras que cuidam do lugar ali, eles jogaram esse desafio para mim. Ó, vai lá, conversa com ele e veja o que aconteceu. Né? Mas eu falei assim, agora que eu for fazer isso, ele vai recobrar, ele vai lembrar. Não tem problema, já está na hora de lembrar, mas vai com calma. Qualquer coisa você não chama. Falei, tá bom. Então, eu sentei com ele, né? Eu fui assim, conversando com ele. Falei, escuta aqui, onde que você mora? Eu moro na cidade de Jundiaí. Jundiaí que pertinho, né? Perto de São Paulo, você sabe. Eu falei, puxa, cara, eu conheço Jundiaí, né? Eu tenho uma irmã que mora lá em Jundiaí. Eu tinha mesmo, minha irmã morava em Jundiaí. Minha irmã casou, foi morar em Jundiaí. E eu sempre morei em Limeira aqui, né? Na cidade de Limeira. E eu, conversando com ele, mas poxa, que legal, né? Pô, tem uma irmã que mora lá, conheço Jundiaí. Ele falou assim, você conhece o Jundiaí? Eu falei, eu conheço. Então me leva para minha casa.
Eu estou aqui, não consigo ir para Jundiaí. Não sei onde que é, eu estou perdido, estou confuso aqui. Me leva para a minha casa. Aí eu falei, mas você lembra onde você mora? Eu lembro. Eu moro na rua tal, número tal, bairro tal. Eu falei, pô, tá perto do bairro onde minha irmã mora. Mais essa. Só que eu sabia que o cara tinha morrido, tá? Isso eu sabia. Agora, como e por que ele morreu, eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha se suicidado. Esse é o ponto-chave da questão. Eu não sabia também. Então vai ser tudo uma surpresa até para mim, nesse dia. Aí eu fui conversando com você, escuta aqui, vamos tentar lembrar, qual que é a última coisa que você, o que estava acontecendo com você lá na sua cidade de Jundiaí? Você estava bem? Fala da sua família para mim. Você era casado? Não, eu sou casado. Quantos filhos? Eu tinha 2 filhos. E a sua esposa, você amava, gostava? Não, minha esposa é fantástica, maravilhosa, né? Ou seja, ele podia ter morrido num acidente de carro, você entendendo? E o pessoal estava bloqueando ele para ir acordando aos poucos. Aí eu fui assim, mas escuta aqui, qual que é a última coisa que você se lembra? Você trabalhava onde? Ele falou assim, eu trabalhava, aí que deu zebra. Trabalhava? Nossa, eu trabalhava numa firma assim, assado, em Jundiaí. Rapaz, eu estou lembrando aqui que eu fui mandado embora. Eu não trabalho mais. Olha só. Você foi mandado embora? Mas quanto tempo faz que você está desempregado? Você arrumou outro emprego rápido? Ele falou. Aí começou a mexer na ferida. Aí foi direto na ferida. Né? O problema, ele se suicidou por causa do emprego. Tá? Mas ele era uma boa pessoa, ele não era gente ruim, por isso que ele já estava lá num lugar legal, ele não estava num brau, pesado, todo mundo perseguindo todo mundo, não. Ele estava ali num vale legal, tipo a clínica onde eles acordaram lá, né? A vida continua, aqueles 2 que operam lá, acordaram uma clínica legal, bem tratado, tudo bem cuidado, né? Era tão bom que eles achavam que era um hospital normal, né? Que eles só estavam se recuperando da cirurgia. Mas eles já tinham morrido. E conversando calma com ele, tentando tirar informação, eu falei, escuta aqui, né? Mas você não arrumou outro emprego? Ele falou, não. Mas o que aconteceu então com você? Quanto tempo que você ficou desempregado? Nossa, foi quase 1 ano desempregado. E o desespero foi subindo tão grande, chegou uma hora que ele começou a entrar num desespero tão grande, ele não conseguia mais falar comigo, ele só chorava. Mas o que aconteceu, né? Eu falei para ele, eu fiz uma besteira. Ele falou, o que você fez? Eu tentei me matar. Mas como que você tentou se matar? Eu tentei me enforcar. Ele tentou se matar, ele estava falando, porque ele estava vivo ali falando comigo, ele não achava que ele estava morto. Ele não tinha noção que ele estava morto. Mas como você fez isso? Eu estava caminhando, procurando emprego, estava tão desesperado, não achava emprego, não queria voltar para casa. E eu passei numa árvore, eu arrumei uma corda e me enforquei. Tentei suicídio. Só que deu certo. O suicídio deu certo. Ele morreu. Porque, primeiro, veja bem, qual o motivo? O motivo de uma desonra, de não poder arrumar comida para pôr em casa, de uma angústia muito grande, certo? E o problema não foi resolvido. Então, quando ele morre, ele lembra de tudo, ele percebe que ele deixou a mulher dele e a criança mal, passando fome. E ele não consegue agora retornar para resolver o problema. Então ele tem 2 problemas agora. Ele continua com o mesmo problema de antes, que ele achou que iria resolver com o suicídio. Tudo ia sair fora, tudo ia acabar num momento de loucura, num momento de desespero. Porque o suicídio sempre acontece num momento de paranoia total, de loucura total, quando ele não vê saída da situação. É um momento difícil de fraqueza do espírito. Então ele começa, às vezes pula do prédio, ele está lá, ele salta do prédio. Mas eu falava assim para ele, eu prometo que eu vou levar você a ver sua família. Eu vou levar sua família, mas eu não posso levar você agora. Eu prometo que assim que você estiver em condições, eu vou levar você a ver sua família. Aí os caras vieram no meu quarto,
Fala, Laércio, que aquela pessoa lá que você pediu para te avisar que está na hora dele visitar a família dele, ele já está pronto. Você quer nos acompanhar? Falei, claro que eu quero, vamos embora. Chegando lá, né? Lá em cima no astral, na cidade, fala, vamos descer, vamos. Bicho, não é mole, não é, é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Mas eu tinha prometido para ele que eu ia levar ele, visitar a família dele. Não é fácil, é muita tristeza. A casa era muito simples, muito humilde da mulher dele, sabe? Ainda com muita dificuldade. Muitos vizinhos, muitas pessoas ajudaram, sabe? Depois do suicídio do marido, muitas pessoas ajudaram. Já não era mais problema de ter que faltar comida em casa, as pessoas fizeram doações. O desespero e a tristeza de você acompanhar essa pessoa lá. Eu lembro até hoje isso aqui. Me dói muito o coração quando eu conto essa história. Porque ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Sabe? E você não pode fazer nada. Você não volta atrás. Você não volta a fita. Você está entendendo? Tudo tem que ser resolvido daqui para frente agora. Agora você tem que se conformar. Agora você tem que perceber que tem uma outra jornada pela vida. Você pode, mesmo espiritualmente, ajudar a sua família. Né? Você pode estar sempre por perto, orientando, protegendo a sua própria família. Né? Mas o que você fez é um ato impensado. E esse ato impensado levou a essa circunstância, a essas condições. Então não tem outra saída. Agora é seguir em frente. Mas o espírito demora muito para aceitar toda uma situação, demora muito para se acostumar com essa realidade que ele próprio criou. Porque aí no astral ele fica com outro sentimento muito doloroso, sentimento de culpa, por ter se suicidado. Então esse sentimento de culpa destrói muito a própria pessoa por perceber o ato covarde que ele cometeu. Por que é um ato covarde? Porque às vezes não é um ato de heroísmo, certo? É uma fuga de um problema. É diferente de um suicídio do cara que está na guerra, né? Vem 300 negros para matar ele, não, você não vai pegar eu não vou me suicidar antes. Certo? Igual o Gary, né, na prisão, né? Os negros iam enforcar ele, iam fuzilar ele pelo tanto fuzilamento, mas ele tomou cápsula cianureto antes. Nem passou pelo julgamento na prisão. Entendeu? Então eu tenho vários. O cara morre com orgulho, sabe? Aí você sabe que esses caras do outro lado, que se suicidam por orgulho, por ego, a força toda, você está pensando que eles sofrem do outro lado? Não sofrem nada. Eles acordam todo no umbral ainda nervoso, com raiva, com ódio do inimigo. Sabe? E aí que ele vai tentar chamar os seus partidários e vai formar uma elite do outro lado para fazer uma guerra do outro lado. É terrível lidar com esses caras. Porque eles são pessoas muito inteligentes. Eles não vão se preocupar com a lei maior, com o amor, com a causa. Eles estão na vingança. Eles estão no ódio. Né? Entendeu? Perder a guerra para um general, para um soldado de alto nível, é terrível. Eles têm um ódio muito grande do inimigo. Né? Então, por isso que é importante que nós entendamos que existem muitas situações diferentes das pessoas que morrem logo após a morte, como elas são recebidas e como elas próprias encaram o acordar do outro lado e o lembrar do ato cometido. Tá? Pablo, se tiver perguntas, vamos conversar com as pessoas, vocês também aqui na plateia, se tiver perguntas, vocês podem conversar. Viu, Carlão? Se quiser dar um zoomzinho na câmera para melhorar um pouco, para o pessoal, né? Então fique à vontade, Pablo, para mandar pergunta aí. Bom, boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta, ela seria sobre a forma de suicídio branca, vamos dizer assim, como, por exemplo, entorpecentes, cigarros, bebidas. Isso é considerado como suicídio? Olha, veja bem, ela é considerada como suicídio, sim. Por quê? Porque existem duas formas de suicídio. Você dá um tiro na cabeça, a morte é imediata. Ou você se mata aos poucos. Né? Aquele que vai cortando o dedinho, vai cortando a unha, vai se matando devagar, vamos assim dizer. Né?
Então, é consciente, cara, você pega um maço de cigarro, está escrito tal, o Ministério da Saúde adverte, isso faz mal para a saúde, causa câncer, causa tanta... Mas o cara não liga para aquilo, às vezes o vício dele é mais forte do que um alerta. Aí quando o cara pega um câncer de pulmão, não tem mais jeito, não vai chamar o espírito, no centro espírita, chamar Dr. Fritz para curar você. É um karma adquirido, é um karma consciente, é uma atitude consciente. Entendeu? É você enfiando a faquinha no seu peito 1 milímetro por dia. Não, eu estou me suicidando. Por isso que o André Luiz foi considerado suicida. É beber, foi dando cirrose, acho que deu problema no tudo quanto é canto lá embaixo. Né? Ele não fala direito o que aconteceu com ele, né? No livro. Mas o estômago, você vê que a parte do intestino, o fígado, devia ter estado estourado com cirrose hepática e tal. Isso aí matou ele. E ele levou essa dor do outro lado, né? Você vê que esse tipo de suicida, ele fica com o corpo astral doente. O drogado, ele fica com o corpo astral doente. O Raul Seixas, eu vou contar a história do Raul. O Raul Seixas, 6 meses depois da morte dele, eu encontrei o Raul. Certo? Mas o Raul não estava no umbral, assim, desse pesado. Ele estava nessa clínica também. O drogado, ele sabe, o alcoólatra, ele sabe que ele está se autodestruindo. Ele sabe que não tem outro destino para ele a não ser a morte. Você está entendendo? Então, é consciente. E quando eu encontrei o Raul, né, 6 meses depois da morte dele, eu estava com os amigos passeando nesse mesmo lugar e tinha esse cara sentado. Eu falei, putz, parece que eu conheço essa pessoa, viu? Eu perguntei para o cara, mas quem que é essa pessoa? Essa pessoa parece conhecida. Ele falou, você não sabe, você não lembra? O cara falou, não, aquele é o Raul. Eu falei, o Raul? É, nossa, que legal, cara. Eu falei, será que eu posso conversar com ele, né? Eu era fã desse cara, não, adorava as músicas dele, curtia pra caramba, né? Toda a contracultura dele, toda a história dele, né? Aqui no Brasil, ele falou, não. Eu falei, não, pode, vai lá, tenta. Ele falou assim, tenta conversar se você conseguir. Porque ele não estava batendo bem ainda. Aí, sentei lá perto dele e falei, ô, Raul, né? E aí, como você tá, cara? Sou muito seu fã, cara, curto você pra caramba. Ele, curte o quê? O que você curte? Suas músicas, tal. Ah, minhas músicas? Você gostava das minhas músicas? É. Mas sabe que o cara não... completamente louco ainda, sentado, realmente, não voltou no lugar ainda. Demora, sabe? Porque há lesões no corpo espiritual. Há lesões na estrutura da consciência. Então, o cara fica meio paranoico do outro lado ainda. Demora para... Por isso que o próprio André Luiz ficou 6 meses no hospital lá, né? Para se recuperar o corpo astral dele, se reestruturar. Então, se o corpo astral também danifica, existe uma área da consciência do corpo astral também que está danificada por esse tipo de agressão. Então, esses indivíduos demoram para recuperar. Mais do que aquele cara que sofreu um acidente de carro, né? O cara que sofreu um acidente de carro, o cara que deu um tiro na cabeça, é diferente. O cara que dá um tiro na cabeça, por exemplo, ele tem muita dor de cabeça do outro lado. Ele vai sentir muita dor de cabeça porque fere algumas estruturas astrais e ele vai ter que se recuperar. Vai no hospital, faz um tratamento energético e tal. Durante algum tempo ele vai ter dores profundas de cabeça, tipo enxaqueca. Até que os caras conseguem consertar e tiram essa dor dele, né? Mas são resquícios, né, da atitude, da má conservação do corpo, das agressões oferecidas. Por isso que nós espiritualistas, nós, né, temos todo um praxe para cuidar do nosso corpo, fazendo ginástica correta, praticando yoga, praticando tai chi, uma alimentação harmônica, natural, nada de bebida, cigarro, nada dessas porcarias, droga nem pensar, né?